Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta 30ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor Santo Antônio Galvão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descuidados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus quebra toda regra medíocre, toda regra que não serve para emancipar a pessoa humana, para fazer com que a pessoa humana se sinta mais livre, se sinta mais independente, se sinta mais liberta. Às vezes, Jesus, ele tem essas atitudes para nos mostrar a grandeza dele, mas também para mostrar para nós a superioridade da pessoa humana. Não dá para a gente ficar achando, acreditando, pensando que outros afazeres, outras situações são mais importantes do que a pessoa humana. Todos nós, todos, trabalhamos pelo bem da pessoa humana. Não existe uma profissão sequer se não for para o bem da pessoa humana. Todas elas acabam chegando, no bem da pessoa humana. E Jesus, ele tem isso com ele. Ele cuida de cada um de nós com amor particular. Não dá para não ser assim. Jesus, curando essa senhora, devolve para ela a beleza de ser livre, independente. Imagine vocês, alguém ser encurvado, não conseguir olhar para cima, não conseguir andar de forma correta. Quanto sofrimento, quanta dor. E quantos de nós também estamos encurvados sob o peso de nossos pecados, sob o peso de nossas preocupações diárias, sob o peso de nossas limitações para as atividades que nós deveríamos fazer, mas os rigores morais, os rigores que a gente coloca, os pesos que a gente coloca sobre nossas costas, se tornam cada vez maiores. Como é doloroso para nós pensar que a gente não faz certas coisas boas porque a gente já perdeu a esperança, perdeu a perspectiva, e isso nos vai se tornando mais pessoas encurvadas, pessoas limitadas. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus quer nos endireitar. Jesus quer fazer com que cada um de nós passe a olhar para o outro com amor, olhar para o outro com vontade de lhe fazer o bem. Ah, mas fulano é assim, Beltrano é assado, e aí eu não quero fazer. Não, você não pode pensar assim.
Nós estamos começando a fugir do pensamento de Jesus. E aí a gente não age como Jesus. Lembre-se sempre daquela música tão bonita que Padre Zezinho cantava. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Então, viver como Jesus viveu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é importante que a gente redescubra a beleza de ser como Jesus. Não de ser como os fariseus, que se irritaram ao ver aquela senhora curada. Não como os fariseus que ficam presos aos rigores da lei, que ficam presos aos rigores da moralidade, dos costumes. Não que isso é ruim, de forma nenhuma. Mas quando isso se torna uma prisão para nós vamos nos tornando encurvados também. Nós vamos perdendo a nossa liberdade porque agimos tal qual essas regras nos determinam. Viver as regras num contexto social é muito necessário, mas cabe a cada um de nós, cada um, julgar se essas regras, se essas leis contribuem para o meu engrandecimento, para o meu amadurecimento enquanto pessoa humana, enquanto homem e mulher capazes de fazer o bem, capazes de transformar a vida de outra pessoa. Se não for para eu mudar a realidade da sociedade aos modos de Jesus, então eu não estou fazendo muita coisa nesse mundo. Como disse o Santo Padre, o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. Então não tem como a gente abrir mão das pessoas que a gente ama. Não tem como a gente permitir que as pessoas que a gente ama e aquelas até mesmo que a gente nem conhece não tenham também a dignidade restaurada, não tenham também a sua vida robustecida pelos mesmos sentimentos de Cristo. E que alegria para essa senhora perceber que alguém se importou com ela, que alguém olhou para ela, superando até mesmo os limites legais, superando até mesmo os limites de um costume, os limites de um pensamento, eu diria, arcaico e que não contribuía para a dignidade, para o restabelecimento, né, da dignidade humana. Jesus veio para restaurar toda essa estrutura. E quando nós não pensamos como Jesus e agimos de modo diferente, quando nós achamos que fulana, que beltrana não tem remédio, não tem conserto, que é melhor deixar de lado e não nos importarmos com ela, nós estamos desistindo de ser como Jesus e nos tornamos como os fariseus, que não proibiam a prática do bem, mas tinham o momento certo para isso. Jesus não. Para Jesus, o momento de fazer o bem é aquele momento no qual a pessoa precisa e não prorrogar, não adiar. Isso não é ser como Jesus. Pensar que as pessoas podem esperar para receberem benefícios que a gente pode lhes proporcionar é ser fariseu e não ser como Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nossa semana está apenas começando, que você possa olhar para a frente e ver. Se tiver alguém que precise de você, que você seja o primeiro a lhe estender a mão. Que você possa ser para essa pessoa, quem quer que seja, conhecida ou não, que você possa viver a beleza de amar as pessoas, fazer o bem, e não importa a quem. Então, que Deus Nosso Senhor te abençoe nessa semana. Antes de terminar nossa reflexão, gostaria de te pedir perdão, porque na semana passada eu tive uns contratempos, né? Nada importante, nada grave não, mas que me tiraram, né, o tempo todo. E aí eu não pude, infelizmente, gravar meus áudios, porque não é questão de tempo, não foi questão de tempo, porque graças a Deus eu consigo me organizar. Mas era questão de eu não ter cabeça para poder estar
fazendo essa reflexão com vocês, né? Então eu imploro o perdão de vocês e rezem por mim, rezem por todos os missionários e missionárias, para que nós possamos sempre ter condições de estar levando a palavra de Deus. Qualquer coisa é possível para nos desviar de nossa missão, né? Para nos roubar a paz, nos roubar a tranquilidade. Então eu peço a vocês que me perdoem, que é porque eu tive um problema, tive que fazer uma viagem, tive que resolver umas questões, mas nada grave, e no fim deu tudo certo. Então, muito obrigado a cada um de vocês que se preocupou, que rezou, que mandou mensagens e áudios, né, perguntando o que tinha acontecido e que estavam com saudade. Que Deus abençoe. Esse compromisso que eu tenho com vocês, enquanto Deus me der vida e saúde, nós vamos continuar fazendo, tá bom? E que Deus nos abençoe sempre. Lembrem-se, nessa semana vou fazer o bem, não importa a quem, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.